8h04, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem que planeja ampliar para todo o Brasil a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para todos aqueles que têm mais de 50 anos. 2 estados e 3 capitais já se anteciparam e já começaram a oferecer a quarta dose para essa faixa etária. A gente, como eu anunciei mais cedo, vai conversar agora com o Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, bom revê-lo aqui na CNN Brasil, hein? Prazer é meu, Colombo. Bom dia a você, bom dia, Stephanie, e a todos que nos acompanham, os assinantes da CNN. Doutor, queria que o senhor primeiro nos dissesse que momento é esse que a gente está atravessando. Há autoridades dizendo, olha, não vamos obrigar por enquanto, mas recomendamos a utilização da máscara. A gente tem visto aí os indicadores de contaminação, de hospitalizações aumentarem. Longe do pior momento, é claro, mas aumentando bastante em relação ao melhor momento, né? O que é que está nos esperando pela frente aí? É um soluço normal para uma pandemia ou a gente tem de ficar esperto para o caldo não entornar de vez, hein, doutor? Olha, eu acho... Travou o doutor Renato. Travou. Cíclica. Voltou. Opa, voltou o doutor Renato. Doutor, travou exatamente na hora que o senhor ia começar a responder. Então, se o senhor quiser retomar do início a resposta, vamos em frente. Pois não. Na verdade, eu acho que é um misto dessas duas coisas. Eu acho que a gente já conhecemos esse aspecto cíclico da pandemia. Uma vez que a Covid faz uma onda muito grande, como foi a Ômicron em dezembro de janeiro, com o passar de alguns meses, 4, 5, 6 meses depois, como agora, nós temos uma perda da proteção conferida, quer seja por aqueles indivíduos já infectados, quer seja pelos indivíduos vacinados com a segunda, terceira dose, que agora estão perdendo a proteção. Isso faz acumular, de tempos em tempos, uma quantidade de indivíduos suscetíveis capaz de gerar uma nova onda de transmissão. O vírus se transmite quando ele encontra pela frente indivíduos não protegidos, porque perderam a proteção da vacinação ou da infecção recente que teve. E aí essas ondas tendem a acontecer periodicamente. Em geral, devem ser de magnitude, como você bem frisou, longe das ondas que a gente já viu anteriormente, mas que provocam, especialmente naqueles mais frágeis, os mais vulneráveis, hospitalizações e entre os não vacinados, né? E eventualmente até mortes. Então é esperado esse caráter cíclico e nesses momentos temos que intensificar as medidas que a gente sabe que funcionam, né, Colombo? Máscara, distanciamento, do mesmo jeito que relaxamos quando pudemos, quando estava tudo tranquilo, agora, quando as coisas aumentam a transmissão, um passo para trás e mais cuidado com essas medidas não farmacológicas ou de distanciamento e de máscaras. Doutor Renato, obrigada. Meu bom dia também para o senhor. A minha pergunta é com relação a uma relação que a gente fazia muito com o número de infectados e o número de pessoas que efetivamente precisam ser internadas com casos mais graves e até o número de óbitos. Essa é uma relação que ainda preocupa? A minha dúvida é se a longo prazo, para onde é que aponta essa bússola aí? Esse vírus está se tornando já um vírus com o qual a gente está aprendendo a conviver e que ele vem nesses períodos de inverno, como o vírus da gripe, por exemplo, e aumentam quando a gente se recolhe mais em ambientes fechados. A longo prazo, para onde é que a gente está caminhando, doutor Renato? Eu acho que você tem razão, Stephanie. Nós estamos numa fase de transição. Bom dia a você também. Quando nós estamos nesse período ainda de pandemia, ainda nós não temos definida essa sazonalidade, né? A Ômicron chegou e nos atingiu em cheio aqui em pleno verão, em janeiro. Mesma coisa na Europa, a Delta. Então, ainda não há um caráter sazonal, ou seja, o vírus não tem aquela predominância por clima, não. Ele ainda busca aqueles não protegidos, não vacinados, ou que perderam a proteção, que não receberam sua dose de reforço, para conseguir ali seu nicho de circulação. O que é importante destacar, nós olhamos num primeiro momento da pandemia, Stephanie, para quem são aqueles que adoecem, quanto nós estamos protegendo, quantas mortes estamos evitando. Hoje, nosso olhar deve se concentrar para aqueles que estão hospitalizando. Quem são os indivíduos de maior risco? Quem são aqueles que nós não estamos conseguindo proteger contra as formas graves da doença? Eu poderia resumir aqui em 3 grandes grupos, Stephanie. Os não vacinados, os não adequadamente vacinados. Aqui eu incluo todos que não têm 3 doses, né? Nós precisamos mudar esse conceito de que o esquema é de 2 doses. Não, o esquema é de 3 doses.
nós temos só 60% da população com 3 doses, com a dose de reforço ou a terceira dose. Então, esse nome não devia ser chamado nem de reforço. A terceira dose é parte do esquema primário de proteção. Tanto é que os adolescentes já precisam de 3 doses, as vacinas para as crianças menores de 5 anos já saem de 3 doses. 3 doses é o esquema mínimo de proteção para todos. Fica esse primeiro alerta. Então, o grupo hoje que hospitaliza e agrava são os não adequadamente vacinados, né? Os que não têm 3 doses, e as crianças que ainda não tiveram oportunidade de se vacinar, menores de 5 anos de idade, os idosos que sabidamente perdem a proteção muito rapidamente, e aqueles imunocomprometidos, onde você dá 3, 4, 5, 10 doses, dificilmente você vai conseguir uma proteção adequada. E como que vamos resolver esse problema, Stephanie? Precisamos acoplar a vacinação nesses idosos e nos imunocomprometidos outras medidas, anticorpos monoclonais, antivirais. Nós estamos atrasados nessas medidas, na incorporação de tecnologia no SUS. Nós precisamos de estratégias como esses anticorpos de longa proteção que protegem os indivíduos até por 6 meses, antivirais para tratar precocemente aqueles que sabidamente têm risco de evoluir para formas graves da doença, porque não vai ser só com vacinas que esses grupos mais vulneráveis vão conseguir ficar prevenidos da Covid-19. Então, a gente vai continuar tendo um público muito vulnerável que nós precisamos protegê-los de outra maneira. Doutor, mesmo aqueles que tomaram as 3 doses e hoje, por exemplo, têm menos de 50 anos, também já tomaram a terceira dose há algum tempo, né? E como a vacina vai perdendo efeito ao longo de um período relativamente curto, o senhor acha que vai dar tempo da gente esperar para revacinar a população no ano que vem, como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe, que tem uma duração mais longa, né? Um efeito maior do que a vacina da Covid, ou ainda esse ano a gente vai ver, por exemplo, essa faixa etária aí baixar? Então agora o Ministério da Saúde recomenda vacina para 50 a mais. O senhor acha que até o fim do ano a gente vai vacinar também faixas etárias mais jovens? Excelente pergunta, Colombo, porque quanto a isso ainda não há muita evidência, não há muita informação, há muita discussão e controvérsia a respeito do benefício da 4ª dose em mais jovens. O que nós aprendemos é que, especialmente na variante Ômicron, neste cenário de circulação de Ômicron, é que a terceira dose eleva a sua proteção a níveis muito superiores aos alcançados com 2 doses. Diferente da 4ª dose. A 4ª dose recupera o que você conseguiu com 3 doses. Não é um adicional imunitário que você consegue com a 4ª dose. E parece que esse tempo de extensão de proteção é curto. Então, os dados de Israel, especialmente, mostram que indivíduos que tomaram a 4ª dose, em pouco tempo, retornam aos seus níveis de proteção que ele tinha com a terceira dose. Então, esses dados ainda em jovens, em indivíduos saudáveis, que não têm nenhum fator de risco, ainda são controversos. Ainda estamos estudando se haverá benefícios de utilização, especialmente com essas mesmas vacinas, né, Rafael? A gente tem que lembrar que o vírus mudou bastante da sua cepa original lá de Wuhan, e as vacinas que hoje nós dispomos, elas continuam muito eficazes na prevenção das formas graves da doença, mas não tão boas na prevenção da transmissão, das formas leves. Quem sabe as vacinas de nova geração que devem estar vindo por aí possam ser melhores ou mais efetivas na prevenção da transmissão, das formas leves, e para os adultos mais jovens a gente possa utilizar eventualmente até vacinas mais, vamos chamar, atualizadas. Mas não há dúvida que indivíduos acima de 50 anos de idade, que muitas vezes já têm uma doença crônica, já têm um problema de pressão, de diabetes, de cardíaco, se beneficiariam e muito, bem como os profissionais da saúde, que também, pela sua exposição, devem receber aí o seu segundo reforço também. Bom, a gente conversou com o Dr. Renato Kfouri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, bom trabalho por aí, boa sexta-feira, muita criança com problema respiratório, doutor? Muita. O outono é caracterizado, né? Os pediatras conhecem bem essa época do ano, onde muitos vírus respiratórios. Esse ano em especial, com mais um aí, vírus na história, o coronavírus, e com tanto represamento de crianças que ficaram em casa, realmente nós estamos aí numa temporada de doenças respiratórias raramente vistas na pediatria. Olha, sou pediatra há 30 anos, Colombo, dificilmente ouvi um outono com tantas crianças doentes quanto agora, mas felizmente a maioria com quadros virais, e a gente vai levando, esperando passar essa temporada. É isso aí. Valeu, doutor. Doutor Renato Kfouri, sempre nos ajudando aqui a entender melhor o momento que nós estamos atravessando. Até a próxima, doutor.